Muito boa noite, família Soma. Tudo bem com vocês? Antes que eu esqueça, feliz ano novo, porque vai chegar no final do culto, eu vou esquecer de falar, então eu já vou falar agora. Feliz ano novo, Daniel. Jesus te abençoe. Que 2025 tu consiga meter o shape. Passe essa fase aí de... Enfim. Quais são os planos? Eu sei que os caras já estão combinando para 2025, exercício, academia... E eu sei que é uma boa intenção. Eu quero ver no final do ano como é que vai ser. É isso que eu quero ver. Mas a real é que nós precisamos cuidar mesmo. Meus irmãos, nós estamos no último sermão dessa série de Natal. Nós vimos até aqui quem é Jesus, o que ele veio fazer, como ele fez isso, lembram? E a última pergunta dessa música bem conhecida que todo Natal toca é: como que nós podemos ter essa nova vida? Isso é o que mais importa para nós, eu acho, na forma prática, né? Tá ok, Jesus veio, tudo certo, ok, mas e para nós, como é que fica isso aí? E aí nós temos que responder a isso. Mas eu quero pedir para vocês, de imediato, que pro ano que vem a gente já venha encorajado. Vocês sabem, né? Domingo que vem já iniciamos em novo horário. Por quê? Eu não expliquei para todos, eu gostaria de explicar. Cara, nós estamos em plantação. É uma plantação de igreja. Ou seja, plantação, nós pensamos só na missão. Não é uma igreja estabelecida, as coisas não funcionam no automático, não tem piloto automático assim que as coisas vão andando sozinhas, não tem isso. Então nós precisamos pensar em tudo que vamos fazer. Nós fizemos um ano aí de cultos às 18 horas. Né? E, por exemplo, dá uma olhada na tua volta aí. Olha aí, faz favor, olha para o teu lado aí. Dá boas-vindas para o visitante, por favor. Qualquer um que tiver um visitante do lado aí, sauda bem-vindo, saúda ele com a paz do Senhor e dá as boas-vindas para ele, faz favor. Entendeu? Então a gente tem que pensar em alguma coisa. Precisamos mudar alguma coisa. Vamos mudar o horário, vamos fazer um teste, mais um ano nesse horário, depois a gente vê como ficou. E aí a gente pensa, cara, esse horário aqui é o que melhor se encaixou. Nesse horário aqui, a gente consegue trazer mais visitantes. Nesse horário aqui, as pessoas com quem eu convivo na semana têm mais facilidade de vir. A gente tem que pensar na missão. Amém? Então, lembre-se, para a semana que vem, nós iniciamos um novo horário. Mas não só isso. Nós temos que pensar durante o ano em missão. Missão. Evangelização. Então, nós temos que já... E nós vamos iniciar, já a próxima série, vai ser só 3 sermões. Nós vamos iniciar revisando a visão da igreja. Nós vamos passar pela visão da igreja para lembrar o que é e como nós faremos. Entendido? Amém? Então abre a Bíblia aí, vamos terminar essa série de Natal? Lucas, capítulo 2. Lucas 2, hoje nós leremos do 18 até o 20. Lucas 2. Do 18 até o 20. Lembrando um pouquinho do que nós passamos, haviam pastores no campo, apacentando as ovelhas. Um anjo aparece e traz uma boa notícia. Ele traz a notícia de que o Salvador chegou. Aquele tão aguardado chegou. Depois disso, um coral de anjos aparece junto dele, louvando a Deus no céu. E os pastores ficam impressionados com isso, eles ficam impactados. E eles vão à procura desse bebezinho. Eles querem adorar esse bebezinho, eles vão até lá para ver o que está acontecendo. Vamos ver esses acontecimentos, né? Então eles vão até lá. E ao sair de lá, eles saem falando sobre o que viram. Cara, o que a gente viu é fenomenal. O que a gente viu era exatamente como o anjo falou. O que a gente viu é um bebê simples, humilde, num lugar humilde, lúgubre, insalubre, mas ainda assim, era bem como havia sido prometido. E eles saem falando, e hoje nós vamos ver a continuação disso aí. Vamos lá? Versículos 18 ao 20. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto,
como lhes tinha sido anunciado. Vamos lá. Então, Jesus vem, esse Salvador vem a nós, ele cumpre todas as promessas, e as que não cumpriu é porque ele vai voltar, então vai cumprir. E a partir disso, há uma promessa de vida para nós. Há uma promessa de uma vida diferente, alguma coisa nova, que até então a humanidade não conhece. Por quê? Porque o pecado está aí. O pecado está aí e até então não tem solução para ele. E agora nós podemos entender que há uma salvação, há uma solução para esse grande problema, essa grande doença da humanidade chamada pecado. Agora nós conseguimos entender que em Cristo tem solução para isso aí. Nele. Mas a gente precisa entender como que nós alcançamos essa vida. Como que nós chegamos a isso? Como que nós podemos receber essa nova vida que ele promete aos que confiarem nele? Vamos ver isso aí? Vamos lá? Então, em primeiro lugar, como que nós podemos receber essa nova vida? Ouvindo. Olha o versículo 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Todos os que ouviram. Os pastores... Cara, imagina só, os pastores viram tudo aquilo, eles saíram embriagados com aquilo que eles viram ali. Eles saíram apaixonados pelo que acabaram de ver, a ponto de que para todos eles falavam isso aí. Não havia ninguém na frente dos pastores que eles não contassem, que eles não relatassem aquilo que eles tinham visto e ouvido. Tudo o que eles presenciaram, desde o relato do anjo até a saída da manjedoura, quando eles estão indo embora, eles começam a falar e falar e falar e falar. Cara, eu tenho que te contar uma coisa. Não, mas eu só vim comprar uma ovelha tua aqui. Cara. Não. É rapidinho. Deixa eu só te contar um negócio que aconteceu aqui. E eles vão falando para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. O que eles estão fazendo, eles estão demonstrando e repassando o que aconteceu com eles. Eles ouviram o anjo, sim ou não? Eles ouviram o anjo. Eles creram na palavra do anjo como sendo a palavra de Deus e eles foram até o Redentor. Agora, os outros também precisam ouvir essa mensagem. Os outros precisam ouvir o que está sendo dito. Não é à toa que Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Isso implica em duas pessoas. Você já parou para pensar nisso? A fé vem pelo ouvir. E Deus deixou o que para nós? Um livro. Cara, hoje tem audiobook. Na época não tinha. Tu não tem como ouvir o texto. É necessário, então, que alguém leia o texto, creia no texto e fale o texto. Estão entendendo? Implica em duas pessoas. Tem que haver dois agentes aqui. Um que fala e o que ouve. Por isso que é necessário que nós passemos adiante aquilo que estamos ouvindo. Tu vem aqui todo domingo. Tu vem aqui semana após semana. Tu ouve a palavra, tu ouve o evangelho, tu aprende, tu precisa levar adiante. Tu precisa levar adiante, porque outros agora têm que ouvir. Outros precisam ouvir. Tu precisa ser agora esse agente comunicador, a testemunha, porque os pastores estão fazendo isso. Eles estão testemunhando aquilo que viram e ouviram. Ou, como a Bíblia relata, aquilo que ouviram e viram. Não tem como nós ouvirmos essa história maravilhosa, não tem como nós ficarmos sabendo desse bebezinho que acabou de nascer, esse maravilhoso bebê que acabou de nascer, o Salvador, o Messias aguardado, e nos calarmos diante disso. Não tem como. Não tem como. Porque quando tu ouve isso e tu crê nisso, tu fica maravilhado. Tanto que o texto está dizendo aqui, todas as pessoas se admiraram. Algumas traduções dizem se maravilharam com o que os pastores haviam falado. É uma história que impacta. É uma história chocante. É uma história que causa alvoroço. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que impacta. É por isso que nós temos que falar. É por isso, só que hoje a gente está num período de muita incredulidade. Não do mundo, nossa. Não dos outros, nossa. Ah, mas ele não vai mudar nada, ele não vai acreditar. É assim ou não é? É só comigo que acontece isso? Ah, mas se eu falar,
Mas eu falo e não muda nada, não adianta eu falar. Não adianta eu querer falar, evangelizar. Não, vai sair aqui, vai entrar aqui e sair aqui. É assim ou não é? É só comigo que acontece isso? Nós precisamos comunicar. Nós precisamos comunicar. E o texto deixa bem claro isso. Todos os que ouviram se maravilharam, se admiraram daquilo que ouviram. Cara, isso quer dizer que os pastores falavam para todo mundo. Para todo mundo. Não havia uma pessoa sequer que tinha contato com eles a quem eles não dissessem, não contassem o que haviam presenciado. A mensagem do Evangelho, ela é impactante a todos, independente de quem seja. Não é à toa que Paulo vai dizer que a mensagem do Evangelho, ela é escândalo para o judeu. Ela é loucura para o gentil. Mas, para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Tu percebe que para o judeu é escândalo. Para o gentil, o grego, ela é loucura. E para nós ela é poder. Ou seja, a todos ela tem algum impacto. Para todos ela tem algum efeito. Paulo fala isso em 1 Coríntios 1. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Bendito é o nosso Senhor. Bendito é o nome dele. Não interessa a quem seja, a mensagem do Evangelho é impactante. Não interessa para quem tu vai falar, ela vai ter um impacto. É certo que vai. Para alguns, quem não crer, ela vai endurecer ainda mais. Vai ter pessoas para quem tu vai evangelizar e tu vai perceber que a pessoa endurece ainda mais o coração. Não é à toa que a Bíblia diz, o profeta falou, a minha palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Para alguns, cara, Deus vai endurecer ainda mais o coração. Para alguns que ouvem a mensagem do Evangelho, para alguns que têm contato com essa mensagem maravilhosa, terá o coração ainda mais fechado. Para outros, ela é irresistível. Ela é irresistível. A pessoa não vence ela. Ela atende a isso. Ela atende a esse chamado. A minha pergunta para ti é: você se escandaliza? Ou, para nós cristãos, tu tem vergonha dessa mensagem? Ela é escândalo? Tu tem vergonha de falar disso para as pessoas? Tu tem vergonha de falar sobre isso aqui? Ou quem sabe você lida com zombaria? Quem sabe tu debocha, em alguns momentos, alguns colegas de trabalho, algumas pessoas dizem, sério que tu acredita nisso aí? E tu fica, eu vou lá. Como é que é? Ou tu é conquistado por essa mensagem, ela é de fato o poder de Deus. E aí ela te conquista, tu fica rendido a ela. Como que é para ti isso aqui? Como que é no teu coração, no teu íntimo? Então, nós recebemos essa nova vida ouvindo. Em primeiro lugar, ouvindo. Em segundo lugar, como que nós podemos receber essa nova vida? Guardando a palavra. Guardando no coração. Olha o versículo 19. Maria, porém, o quê? Guardava. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Maria guardava. Aqui o termo guardar, ele é mais do que só tu deixar numa gaveta. Sabe? Sabe aquilo que tu faz com um chocolate que tu quer guardar? Ah, não queria comer agora, quero comer numa época especial. Todo mundo tem uma barra de chocolate que tu vai comer ela já quando tá esbranquiçando, assim, né? Que tu guardou muito tempo. Sabe? Sabe o que é assim, né? Todos. Tu tá dizendo que não, porque então é a gente que faz. Se não é tu, então é ela. Olha nas gavetas do criado mudo dela, vai ver lá alguma coisa. Esses dias eu fui pegar um carregador na gaveta do criado mudo da Su. Cara, eu nunca tinha visto tanto. Eu não sei o que acontece. Eu não sei. Eu acho que ela capotou algum caminhão aí de chocolate, caixa de bombom. E ela saqueou o caminhão. Só pode, alguma coisa assim. Não é normal aquilo ali.
E ela tá cuidando, né? Ela não pode por causa da bebê, intolerância à lactose, a PLV, essas coisas assim. Imagina se não fosse. Enfim, sabe quando tu guarda uma coisa na gaveta ali, tu deixa? Não é isso. O termo aqui para Maria, guardar, por isso que o termo ele vai complementar, Lucas vai complementar. Ela guardava no coração, meditando. Lembra? Presta atenção aí, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Tá vendo? Esse guardar aqui é examinar em detalhes. Ela ouvia aquilo ali. Ela ouvia tudo. Ela ouviu o anjo, ela ouviu os pastores, ela ouviu quando eles chegaram, ela ouvia tudo. Ela estava prestando atenção em tudo. Em cada palavra que era dita. Tudo ela ouvia, ela guardava, mas ela guardava meditando. Lembrando, ela guardava naquilo ali, analisando, para entender o que de fato aconteceria. Assim é a palavra de Deus para nós. Tu percebe que a palavra de Deus para ti, ela não é só um livro que tu tem que guardar, tipo, decorar. Não é só algo que tu vai memorizar, não é só isso. Vai além. Guardar é tu analisar, é tu estudar, é tu frequentar esse livro aqui. Entende? É por isso que é impressionante. Hoje nós vivemos numa época em que a média do brasileiro cristão, a média é ler a Bíblia toda uma vez na vida. É ler a Bíblia toda uma vez na vida. Vocês entendem por que aqui a gente pede? Cara, por favor, tu pode, pelo amor do bondoso Senhor, fazer o culto familiar. A gente só quer que tu leia a Bíblia, só isso. Né? E tem gente que ainda... Não, igreja é muito exigente. Não, é muita coisa. Cara, só isso. No plano de leitura que a gente faz, tu lê a Bíblia uma vez no ano. Simples. Simples. A minha filha mais velha tem 12 anos. Nós fazemos o culto familiar há 10. Ela já leu 10 vezes mais que a média brasileira. Entende? Cara, simples. Não é nada demais. Só tu abrir a tua Bíblia em casa e fazer um culto. Cultinho ali, cultinho caseiro, familiar. Coisa simples. O problema é que nós não queremos. Nós queremos coisa fácil. 3 passos para isso. 7 chaves para alguma coisa. É ou não é? Tu quer coisa pronta. Nós estamos na época do drive-thru. Tu quer só passar no drive-thru lá e pegar a tua comidinha e ir embora. Tu quer tudo pronto, mastigadinho. E mais, não é nem drive-thru mais. Já é iFood. A comida vem na tua casa, tu não sai nem de casa. É mais pronto ainda. Tu vai receber o cara de bermuda, sabe? De samba canção. Essa é a época que a gente vive. As pessoas querem as coisas prontas. Daí não se dão o trabalho de ler a Bíblia. Isso não é guardar. Guardar, de acordo com a palavra de Deus, é tu guardar estudando, analisando. Entendido? Por isso que o salmista diz, Salmo 119, verso 11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Cara, o pecado contra Deus não é evitado em tu simplesmente memorizar. Tem muita gente que sabe a Bíblia decora, muitas passagens. Tu sabe onde está escrito, em que capítulo, versículo. E ainda assim está pecando. Vive em pecado. Tu sabe muito, mas isso não te livra do pecado. Por quê? Porque tu não está guardando. Tu sabe decor, tu sabe umas passagens ali de memória, mas isso não é guardar. Entendido? Amém? Então, o que é isso? Esse guardar, além de tu analisar, envolve proteger, envolve tu resguardar, envolve tu manter. É como se o texto estivesse dizendo que Maria protegeu com ela, dentro dela, intimamente, essas palavras. Isso é o que o salmista está dizendo. Guardo a tua palavra no meu coração. Tu protege. Aquilo ali é muito precioso. Tanto que o próximo termo ali, o complemento, que é meditando-as. Olha comigo, tá com a Bíblia aberta aí? Versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. O termo meditando quer dizer preservar, entesourar, proteger, defender. Cara, é um tesouro preciosíssimo que tu tem.
e tu vai guardar 7 chaves. Tu vai analisar isso aqui, mas tu também vai proteger para não sair da tua posse, para não sair da tua tutela. Estão entendendo? Sim ou não? É assim que nós guardamos a palavra. É assim que nós meditamos na palavra. Basicamente, é o que Lucas mesmo vai relatar sobre a boa semente, lembram? Lucas capítulo 8 diz assim, falando sobre a semente, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Prestou atenção? A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Tu quer frutificar no reino de Deus? Tu tem que guardar a palavra de Deus. Tu quer frutificar na igreja, diante dos irmãos, em meio aos irmãos? Tu precisa guardar a palavra. Tu precisa manter a palavra protegida no teu coração. Analisando, estudando, se inteirando, compreendendo mais. Amém? Eu acho fenomenal isso aqui, cara, porque é tanta coisa nesse versículo. Outra coisa que chama atenção é que Lucas fala no tempo imperfeito. Não é uma obra completa. Tanto que para nós está no gerúndio, né? Meditando. Ou seja, é uma obra contínua. Maria não fez isso uma única vez. Ela não fez isso uma vez só. Ela continuamente fazia. Lembra que eu falei, sermão passado, sobre os pastores que ficavam falando sobre o que ouviram? Lembram? É isso aqui. É uma obra contínua. Ela não interrompeu, não parou, não acabou. Assim é Maria. Ela não parou de examinar. É como, sabe, ruminar? Sabe? Ficou ruminando, ficou meditando, mastigando aquilo ali. Ela ficou vivendo aquilo e lembrando daquilo. Quase como se fosse lutando com. É isso que está acontecendo aqui. Ela foi conferindo, comparando os fatos que ela via com a palavra que ela ouviu. É isso que Maria ia fazendo. O problema é que nós vivemos um tempo com amnésia, né? A gente vive um período de amnésia, cara. Amnésia. Vamos fazer um experimento rápido? Alguém pode levantar a mão e citar os 3 pontos do primeiro sermão da série de Natal? Tu entendeu? Entendeu o que eu falei? E eu estou falando de coisas de 2 semanas atrás. Entendeu? Já esqueceu. E já esqueceu. Cara, as crianças, vocês não percebem isso? As crianças, tu fala uma coisa, dali 5 minutos já não lembram mais. Ah, mas é criança. Cara, não era assim. Não era assim. A gente vive num período de amnésia. Outro exemplo, faz um teste. Chega no final do culto, quando tu puser teu pezinho para fora da porta ali, tenta lembrar o que foi falado no sermão. Eu te garanto que tu não vai lembrar de tudo. Eu te garanto que vai ter coisa que tu vai ter esquecido. Porque a gente vive um tempo assim, sabe? A gente vive um período de muito acesso à informação. Acesso fácil, acesso rápido. Tu pode pesquisar sobre o assunto que tu quiser e tu vai achar. Talvez tu não vai achar muita coisa, mas tu acha. O mínimo tu acha. Em compensação, tu não retém quase nada. Em compensação, é como uma esponja. Tu absorve e logo vai. Tu absorve aquilo ali e logo se esvai. Com a palavra de Deus tem que ser diferente. Com a palavra de Deus, nós precisamos guardar, reter, proteger. Tu entendeu? Amém ou não amém? Amém. Cara, Maria não esqueceu o que foi falado. Não esqueceu do que ela ouviu. Isso envolve, eu falei que não é só memorizar as escrituras, né? Mas não é menos que isso. Não é menos que isso. Cara, tu vai ler os comentários antigos,
pega comentários aí, por exemplo, do Matthew Henry, o cara cita a Bíblia de cor, tanto que tem citações que às vezes estão erradas ali, tem algum termo que não é como está. Por quê? Porque ele está citando de cor, ele está indo conforme ele lembra. Século XVI. Não tinha Google. Nós precisamos memorizar a Bíblia. A gente precisa. Cara, como é que tu vai conversar com alguém, tu vai dar um conselho para alguém e tu não vai poder citar um versículo da Bíblia para a pessoa? Entende? Como isso? Tu precisa lembrar as Escrituras. As verdades de Cristo, as verdades do Evangelho são dignas de ser guardadas. São dignas de serem protegidas. E a melhor maneira é meditando nelas. A melhor maneira. Lê um versículo de manhã, vai ter o dia todo meditando no que tu leu. Meditando. Matthew Henry diz assim, a meditação é a melhor amiga da lembrança. Olha só isso aqui. A meditação é a melhor amiga da lembrança. Tu quer lembrar do que tu leu? Cara, segue meditando no que tu leu. Tu leu um versículo de manhã, fez um devocional, alguma coisa? Cara, leva pro teu dia. Vai meditando no que tu leu, vai meditando, vai ruminando. E tu vai decorar isso aí. Entendeu? Em terceiro lugar. Então, em primeiro, como podemos receber essa nova vida? Ouvindo. Em segundo lugar, guardando a palavra no coração. Em terceiro, vivendo com o propósito correto. Tendo o propósito correto. Versículo 20. E os pastores voltaram fazendo o quê? Vamos lá, fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Tu percebe a ordem aqui? Ouvido e visto. Lembra do ouvir? A fé vem pelo ouvir. A coisa mais importante na Escritura é ouvir. Não é ver. É ouvir. Eles ouviram e viram. Na fé, o ouvir precede o ver. A alegria dos pastores, ela não é algo inato, tá? Ela não surge neles. Ela é resultado de uma obra. Ela é resultado do que lhes tinha sido anunciado. Os pastores não são caras alegres, sabe? Que exultam pela vida que têm. Não. Eles têm uma vida dura, complicada, uma vida ralada. Os caras estão no campo aberto, no sereno, na chuva. Eles não são caras plenamente alegres. Mas eles estão muito alegres aqui. Isso é fruto da mensagem que eles acabaram de ouvir. Isso é fruto da mensagem que eles receberam. Tem dois reinos aqui. Lucas faz questão de distinguir isso aqui. Tem dois reinos. Um é o Império Romano. Durante todo o relato de Lucas, vocês vão ver. Lucas vai, inclusive, ele usa como fator histórico para pontuar historicamente quando aconteceu. Nos dias do imperador, nos dias de Pôncio Pilato, nos dias, sabe? Mas também é uma forma de destacar que naquele momento havia dois reinos, o Império Romano e o Reino de Deus, a comunidade do Evangelho. O que nós estamos vendo aqui? Há no Império Romano uma adoração. César quer receber essa adoração. É uma adoração imposta. Eles eram sujeitos, eles eram subordinados, eles eram obrigados a fazer isso. Eles precisavam fazer essa adoração a César. Uma obediência cega. Em contrapartida, na comunidade do Evangelho, nós vemos o quê? Um povo distinto. Povo de toda língua, cultura. Cara, nós estamos vendo... Lembra que eu falei dos pastores que eles eram desacreditados? Lembram? Lembram ou não? Então, são esses caras que estão levando adiante essa mensagem aqui. Deus, ele quer um povo totalmente múltiplo, diversificado. Não é à toa que Apocalipse aponta para nós, do povo na eternidade, de toda tribo, língua, nação. Está entendendo? Só que a cultura vai fazer diferente. A cultura hoje, ela quer pessoas que estão sem identidade. E por isso ela vai fazer todo o possível para que tu se adeque, para que tu se subordine ao que está sendo imposto.
Essa cultura woke que está sendo pregada hoje é uma prova disso. Tu tem que se adequar. Tu não pode mais falar sobre homem e mulher. Não, cada um é o que se sentir. Tu vai no teu trabalho, tu tem que cuidar porque tu pode ser demitido por causa disso. Na cultura, não pode o homem buscar pelo menos a masculinidade, ser um pai de família, um cara que trabalha, um cara que se doa pela esposa e pelos filhos. Não, não pode. O que a cultura quer? Um homem banana. Um banana. Ou então, um cara, desculpa o termo, ok, minhas irmãs? Perdão pelo termo, mas aquele cara comedor. Sabe? Ele pega todas, ele faz o que quer, é isso. A cultura, ela quer assim. Ou a terceira via, é um cara eles, sabe? É um sem definição. Não se sabe o que é trans, chega a ser até complicado falar. Meus pronomes são... Não, quando a pessoa se apresenta dizendo meus pronomes são... Pô, já sabe, complicou. Não, paramos daí, né? Meus pronomes são eles, eles. É o que a cultura quer, cara. É o que a cultura quer. Por quê? Porque a diversidade do mundo, ela está em total desavença, em discórdia com a diversidade do reino de Deus. Entendeu? No reino de Deus tem diversidade, mas é de povos, nações, tribos, línguas, diversidade de pessoas com condições diversificadas, pobres, ricos. No reino de Deus tem tudo isso. Só que a cultura, ela perverte isso aqui. E nós temos que entender o nosso propósito. Tá entendendo, gente? Nós temos que ter, olha só, como é que a gente recebe essa nova vida? Entendendo o propósito nosso. Os pastores entenderam. Cara, eles voltaram de lá adorando e louvando a Deus. Enquanto nós não entendermos isso como propósito de vida, a gente vai ceder ao que a cultura quer, a gente vai ceder ao que o governo quer, a gente vai ceder a qualquer coisa, menos a Deus. E aí, cara, é prova de que nós não entendemos essa vida, possivelmente nem temos essa vida. Essa nova vida. Quando nós entendemos, quando nós recebemos essa nova vida, esse propósito de vida se torna a coisa principal para nós. É inaceitável, é inegociável daí, tu viver adorando e louvando a Deus. Não quer dizer que no teu trabalho tu vai deixar o serviço, né? Se é numa esteira, tu vai deixar passar porque tu está adorando. Não é isso. Não é tu de mãozinha erguida no teu trabalho lá. O Thiago lá no meio das máquinas, mas ele deixa o trabalho para lá e ele começa a adorar a Deus de mão erguidinha assim. Não é isso. É que o trabalho dele é uma forma de glorificar a Deus. Ele é um bom funcionário. Ele é honesto. Ele é justo. E ele glorifica Deus no trabalho dele. Se é um empreendedor, ele cobra um valor justo. É assim que nós louvamos, porque o nosso propósito de vida não é só para um domingo à noite, às 18 horas, até hoje, sendo que domingo que vem seria de manhã. Não é só isso. Não é para um horário específico na semana. A nossa vida está envolvida nesse propósito. Entendeu? Amém? Outra coisa que fica muito clara aqui. Os pastores voltaram. Ou seja, eles não se tornaram missionários agora. Viver pela fé. Então, cara, eles voltaram a cuidar do rebanho. Sabe? Foram lá, visitaram o bebê. Oh, que legal, o bebezinho. Pô, a gente ouviu tal coisa do anjo. Ele contou isso. A gente viu um coral no céu, coisa mais linda. Afinadinho, assim, ó. Afinadinho. Daí, pô, cara, vamos lá. Tá na hora das ovelhas comer. Falou, José. Falou, Maria. Nós temos que ir lá. Eles voltaram para o trabalho deles. Eles voltaram para o que estavam fazendo. Eles voltaram a cuidar de ovelhas. Qual a diferença? O trabalho não mudou. Eles mudaram. Eles voltaram diferentes. O trabalho não mudou, seguiu o mesmo, mas eles não. Eles voltaram diferentes. Eles voltaram outras pessoas. A ponto de que no trabalho deles, eles são missionários. A ponto de que no trabalho deles, para cada um que vem ali comprar uma ovelhinha para levar para o templo, para sacrificar, eles falam de Jesus.
Cara, tu sabia que esse sacrifício aí agora é por pouco tempo? Tá contado os dias disso aí? Sabia? Deixa eu te contar. Senta aí. Enquanto eu vou ver teu troco aqui. Daí ele contava. O anjo apareceu para mim, falou um negócio aí. Fui lá ver e era bem que nem ele tinha falado. E assim a pessoa ia com a ovelhinha para o templo, mas já estava sabendo. Para todos eles iam relatando isso. Tu é um missionário no teu trabalho. Tu é um missionário onde tu está. Tu é um missionário exatamente onde Deus te colocou hoje. E tu tem que saber que em 2025 nós vamos viver esse propósito. Amém? Cara, a gente precisa encher isso aqui. A gente precisa encher isso aqui. A gente precisa. Nós precisamos falar de Jesus onde estivermos. Nós precisamos falar de Jesus porque tem vidas precisando dele. Tem famílias quebradas precisando dele. Tem pessoas afundadas no pecado precisando dele. Tem pessoas sem destino, sem propósito, precisando entender o propósito da sua vida. Nós precisamos falar do Senhor. Nós precisamos falar de Jesus. Porque tem pessoas precisando. Amém? 3 respostas à mensagem do Evangelho. Rapidamente. 3 respostas que nós precisamos ter quando ouvimos a mensagem do Evangelho, quando nós nos deparamos com isso. Em primeiro lugar, admiração. Admiração é um ato, é uma atitude de um coração que crê. Cara, pega os relatos bíblicos de conversão. Todos eles iniciam com um ato de admiração. Todos. Tu inicia a tua vida diante do Senhor, admirando quem Ele é e o que Ele faz. É inevitável, porque Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. A obra de Deus é grandiosa, maravilhosa, a criação. A obra de redenção de Deus é maior ainda. Essa nova criação, é impossível não se admirar. Foi o que aconteceu com os pastores. Sim ou não? Foi o que aconteceu com Maria, sim ou não? Foi o que aconteceu com todos que se converteram. Nós temos que ter essa admiração, mas não só no dia da conversão. Nós precisamos continuar com essa admiração, para não acontecer com a gente o que acontece com a igreja em Éfeso, como está lá em Apocalipse. Que eles perderam o primeiro amor, eles perderam essa admiração. Nós precisamos cultivar essa admiração em nós, pela mensagem do Evangelho, por Deus, por quem Ele é, pelo que Ele faz. Tu precisa cultivar isso aqui. Tu não pode aceitar viver um dia sequer sem ter admiração por Deus e pela sua palavra. Não tem como. Não tem como. Nós temos que ter plena admiração por Deus. Isso aqui tem que ser cativante. Isso aqui tem que cativar o nosso coração, os nossos afetos, as nossas emoções. Amém? A primeira resposta a essa mensagem do Evangelho precisa ser admiração. A segunda, reflexão. Foi o que Maria fez. Maria guardava e meditava nessas palavras. Cara, tu quer ter um bom termômetro da tua vida espiritual, da tua vida cristã? Cara, é só tu pensar quanto por cento do teu dia tu passa refletindo nas Escrituras. Que percentual do teu dia? Quantos minutos? Quantas horas? Ah, pastor, mas é que eu trabalho... Para ti é fácil falar, tu trabalha com isso aí. Cara, teve um Lutero, quando estava... Já depois da reforma, estava pregando, enfim. Teve um senhor que chegou para ele e perguntou como que ele vivia para glorificar a Deus. Como que eu vivo para glorificar a Deus? E Lutero perguntou, no que tu trabalha? Ele disse, eu sou sapateiro. Então faça o melhor sapato que tu puder. E cobra o valor mais justo que tu puder. Tu percebe? Tu não muda o que tu faz. Os pastores continuaram cuidando do rebanho. Tu não muda o que a tua atividade, a menos que tu trabalhe assaltando o banco. Daí tudo bem. Traficando. Não, daí, claro.
Tu não muda no que tu trabalha. Tu não muda a tua atividade. Só que tu passa a exercer ela de forma diferente. Tu fala disso. Tu passa o dia pensando nisso. Tua mente é ocupada com isso. Cara, tem muita gente ansiosa. Tu vence a ansiedade meditando na Escritura durante o teu dia. Quer vencer a depressão? Começa a meditar na Escritura. Para de pensar só no PT. Para de pensar no Lula. Para de pensar na inflação, em Bitcoin. Para de pensar nisso. Vai pensar na mensagem do Evangelho. Ela é cura para nós. Reflete nisso, pensa nisso. Ajusta os teus afetos, as tuas afeições a isso aqui. Muita ansiedade vai ser vencida desse jeito. Em terceiro lugar, louvor. Os pastores voltaram glorificando e louvando. Eu falei aqui, lembram dos anjos? Quando o anjo anuncia a vinda do Salvador, o que os anjos fazem? Eles começam a cantar. Eles se reúnem. Cara, vamos fazer um coral. Vamos rapidinho aqui. Vem cá. Vamos cantar. Isso aí, esse é o tom. Vamos lá. Daí eles começam a cantar. Eles começam a cantar a Deus. E eles nem são beneficiados pela obra de salvação. Eles não pecaram. Eles não precisam que Jesus morra por eles, para eles terem acesso a Deus. E eles louvam. Quanto mais nós, cara, quanto mais nós que fomos alvo da graça de Deus, quanto mais nós que recebemos de Deus a salvação, Ele nos resgatou, nós estávamos indo para o inferno, e Deus nos resgatou, e a gente não vai louvar a Ele? Essa é uma resposta digna de quem recebe a mensagem do Evangelho. Louvor. Nós precisamos louvar a Deus, falar do Salvador, da obra do Salvador, de quem Ele é e do que Ele faz. Falar do Salvador é um dever sério para todo cristão, mas também é um privilégio. Nós precisamos viver dessa forma, senão a gente está só brincando de igreja. Entendeu? Amém? Amém ou não amém? Então fique em pé. A mensagem do Natal, como dizia Tim Keller, a mensagem do Natal é: nós não conseguimos salvar a nós mesmos. A mensagem do Natal é: nós não somos capazes de nos salvar. Deus, o próprio Deus, precisa vir a este mundo, precisa viver a nossa vida, precisa padecer desde seu nascimento até a sua morte. Porque a vida de Jesus era um padecimento. Eu expliquei isso na série do Credo. O próprio Deus vem e padece, ele sofre. Hebreus nos diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Como que alguém é aperfeiçoado? Um ser perfeito é aperfeiçoado. Como? Experimentando. É a única forma de Jesus ainda ter algo que não tinha. Ele sabia, ele é onisciente, mas ele não havia passado por isso. Ele não havia experimentado, pois é o que ele faz. Ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Ele vem e vive a nossa vida. Ele concede a nós a salvação por meio do sofrimento. Ele vem até esse mundo caído, quebrado. Por causa de nós. Por causa de nós. Para reunir isso aqui, um povo para si. Um povo que agora precisa ouvir essa mensagem e responder essa mensagem. Um povo que precisa entender isso aqui e guardar isso aqui. Um povo que precisa ouvir isso aqui e responder em louvor a Deus. Louve ao Senhor, louve a Deus no teu dia a dia, louve a Deus no teu trabalho. Glorifique a Ele por quem Ele é e pelo que Ele faz. Sendo um bom funcionário ou um bom patrão,
agindo de forma justa, honesta, fazendo o teu melhor e meditando diariamente no que Deus é e na sua palavra. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Essa mensagem tem que ser o nosso tesouro. Tem que ser o tesouro que nós guardamos, protegemos. Amém? Inclina a sua cabeça. Bendito Deus, soberano, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, por essa obra de salvação. Obrigado, Senhor, porque a mensagem do Natal para nós nada mais é do que nós não conseguimos nos salvar. A gente precisa de Ti. A gente precisa de Ti, Senhor. Ó Deus, nós precisamos, nós somos dependentes de Ti. Não só para a salvação, mas para viver uma vida que Te agrada, para viver uma vida que Te glorifica, para chegarmos na eternidade, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu favor, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua ação em nosso ser, em nosso íntimo. Age em nossos corações, Senhor, purifica-nos, tira de nós o que não presta, tira de nós o que Te desagrada, tira de nós aquilo que não Te glorifica. Remove de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede de ter mais proximidade contigo, de ter mais comunhão contigo. Remove de nós, Senhor, mesmo que doa, remove de nós, Senhor, aquilo que nos impede de dar um passo a mais em direção ao Senhor. Ah, Senhor, se não for assim, nós estamos estagnados. E estar estagnado significa recuar. Ajuda-nos com Tua força, com Teu fortalecimento, com Tua graça. Empodera-nos por meio do Espírito Santo. Dá-nos poder do alto. A nossa vida não é nada se não for o Senhor. Ela é pior que nada porque ela está destinada à perdição. A nossa vida só é combustível para o fogo do inferno se o Senhor não nos salvar. Permita-nos, Senhor, lembrarmos diariamente de que essa obra desse bebê salvador, por nós, não pode nos deixar estagnados, não pode nos deixar anestesiados, mas que venhamos responder diariamente, com admiração, com reflexão e com louvor, em nome de Jesus, bendito é o nome do Senhor.